Pessoal, então, como eu falei com vocês, na outra aula a gente introduziu o conceito de integração por partes, né? Que ela é uma consequência da inversa da regra do produto. E ela nos possibilita obter primitivas utilizando a técnica de pegar uma integral, né? Uma integral indefinida, tudo bom? Uma integral indefinida bem complicada e transformar ela numa mais simples. É claro que, como todas as técnicas, ela tem suas limitações. Então, na aula de hoje, o que eu vou fazer, que a gente vai fazer vamos trabalhar alguns exemplos, né? Porque a aula passada eu acabei me enrolando, então não deu para fazer muitos exemplos. Vamos trabalhar mais alguns exemplos onde a gente vai utilizar essa técnica da integração por partes. Vamos ver como é que funciona no caso de uma integral definida, utilizando a técnica de integração por partes. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aula, tá? E a gente vai para outro tema, porque daí eu divido o vídeo, né? Então, na hora de publicar, ficam 2 vídeos separados, porque eu quero começar hoje com vocês a parte de integrais trigonométricas, tá bom? E assim, ó, pessoal, para quem está afim de matemática. Integração de funções trigonométricas é hardcore mesmo, assim, é só para quem está afim de subir de nível, tá? Então a gente estava no nívelzinho aqui, daí a gente vai para outro. Tá? Então já se prepare essa primeira parte, integrais por partes, e depois, segunda parte, integrais de funções trigonométricas, de combinações de funções trigonométricas. Show? Estão assustados? Mas estão motivados? Não? Tá, eu tô, então vamos ver o que dá para fazer só com a minha empolgação. Então vamos lá, a parte de integração por partes, né? Tá, então assim, ó, vamos lá. Então, a gente fez alguns exemplos na aula passada e a gente tinha algumas preferências para obter o U e o V, né? Basicamente o U tem que ser fácil de derivar e o V tem que ser fácil de integrar. Ok? Agora, então vamos ver um exemplo assim, ó. O E na x, seno de x dx. Como é que a gente vai fazer o E na x, seno de x dx? Na verdade aqui não fica muito claro, né? Vamos tentar uma e aí a gente vê o que acontece. Tipo, a gente olha para essa função e a gente pensa, bom, eu não tenho certeza de qual escolher como U e qual escolher como V. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou chamar de U o E na x e vamos ver o que vai dar, certo? Então, se o U é E na x, o DU é o quê? E na x dx, né? Não dá para esquecer do E na x dx. Ok? E aí, se a gente vai chamar o dv, é o resto, né? É o seno de x dx. E aí, quem é o nosso v? É a primitiva do seno, né? Então, o nosso v, quem que a gente precisa derivar para obter o seno? O menos cosseno de x. E é isso aqui. Então, a gente tem tudo que a gente precisa aqui para fazer uma integração por partes. A gente tem uma integral que a gente identificou um U e um dv aqui. E a gente tem que lembrar aqui, né? Então, usando integração por partes, que é integral do tipo UdV, ela vai ser o U vezes V menos a integral de V du. Então, usando isso, a gente vai resolver a integral de E na x seno de x dx, que a gente não sabe resolver. Lembrem, sempre essa é a ideia.
eu não sei resolver aquilo, eu vou aplicar uma técnica para transformar em algo que eu saiba resolver. Essa é sempre a ideia. Então aqui, vamos ver se a gente transformou em algo que a gente sabe resolver. Às vezes tem essa dúvida, né? Tem vários lugares que são truques. E às vezes são truques que é bom a gente... Tem vários, depois que a gente vai mostrar, que assim, não são truques muito óbvios. Alguém se deu conta e aí os truques estão ali no livro. Às vezes a gente tem que meio que decorar esses truques, porque senão, se ficar tentando descobrir qual é, vai dar um trabalhão. Mas com o truque a gente resolve bastante coisa. Então vamos ver se essa sacada aqui nos ajuda nessa integral. A gente vai fazer o u vezes o v, e quem é o nosso u? O e na x. E o nosso v? Menos cosseno. Eu já vou colocar o menos aqui na frente e vou colocar o cosseno aqui, né? Então tá ali, o nosso u vezes v é menos e na x cosseno de x. E aí eu vou fazer menos a integral de v, que é menos cosseno. Bom, mas eu já vou colocar aquele sinal lá para frente. Vocês já estão grandinhos, então a gente já pode fazer uns passos de adolescente, né? Antes a gente era criança, agora a gente já está adolescente. Depois a gente vai para os passos mais de adulto, né? Na integral. A gente vai pegar aqui, passei o sinal lá para frente, e a gente vai integrar v, que é o cosseno de x, vezes o du, que é o e na x dx. Aí eu, não resolveu, né? Não melhorou muito. Não melhorou muito. Querem fazer de novo? Vamos fazer de novo, ver o que acontece? Não, senão, na verdade, inverte lá. Mas só que o que vai acontecer? Toda vez que a gente escolher, mesmo que a gente escolha o e na x como v, como dv, a hora de integrar ele vai ficar como e na x. E o du vai ficar como um cosseno. Então a gente vai de um jeito ou de outro cair num e na x cosseno. Tipo, é meio que inevitável, né? Os dois aqui, porque ele é meio... A gente vai... ele é meio que cíclico, né? Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer vamos fazer de novo. Vamos agora aplicar nesse cara aqui, ó, a ideia do dv. Professor, Sim. aqui é criado menos cosseno de x. É menos. Tá, mas aqui tem um menos aqui e tem um menos aqui, né? Fica mais. Daí eu coloquei mais. Beleza? Tá. Então a gente tem um e na x e um cosseno de x. Aqui. E se a gente for analisar trocando aqui o u e o dv, a gente chegaria na mesma coisa, não ia mudar muito. Então, o que a gente vai fazer? Desistir? Jamais. Vamos fazer de novo, tá? Vamos fazer de novo. Eu vou chamar aqui de u. Olha, antes a gente chamou o u de e na x. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo o u como sendo e na x. E o du como sendo e na x dx. Ok? E agora a gente vai fazer o dv como sendo... Olha, eu posso inverter isso aqui, né? Eu até vou inverter para ficar mais claro. Em vez de fazer o cosseno vezes o exponencial, vou fazer a exponencial vezes o cosseno. Então eu vou fazer de novo. Só que agora eu vou em vez do dv ser o seno, o dv vai ser o cosseno. E o nosso v vai ser o seno. Né? A gente deriva o v para chegar no... A gente deriva o seno para chegar no cosseno. Ok? Então aquela nossa integral, que era quem a gente estava procurando, que é o e na x seno de x dx, a gente tem ela como menos e na x cosseno mais... Quem que vai vir aqui ó, no lugar daquela integral? A gente identificou isso aqui como u e como dv, né? Então a gente vai fazer o u vezes o v, que é o e na x seno x. Menos a integral do v du, que é o e na x seno de x dx, né?
Deu para ver o que foi feito aqui? Alguém não entendeu? Pode falar. Isso, dentro aqui eu fiz de novo o dv. Tá? E aí a gente colocou o u aqui e o v aqui. E aqui menos a integral de v du. Né? O v é o seno e o du é o e na x dx. Ok? Show? Ok. Aí o pessoal vai dizer, mas pô, professor, você deu a volta, né? Voltou para a mesma coisa. Sim, voltamos para a mesma coisa. Mas voltamos de uma forma interessante. Por que a gente volta de uma forma interessante? Ó, aqui a gente tem... Eu posso tirar esse colchetes aqui, né? Porque ele não está separando nada. Ele não está separando nada. Se a gente pegar essa integral aqui, ó, é exatamente a integral que a gente tinha no início, certo? Isso é uma característica do e na x seno x. O e na x cosseno x faria a mesma coisa. Quando a gente faz duas vezes por partes de uma integral do tipo e na x seno x ou e na x cosseno x, que a gente não vai fazer, mas eu já estou adiantando para vocês que acontece igual, a gente pode pegar esse cara aqui, ó, tá vendo que o sinal é negativo? Então a gente vai passar ele para o outro lado, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o e na x seno x dx vezes 2, né? Porque a gente tem, ó, eu passei esse cara aqui para o outro lado, é mesmo, eu vou ter essa integral mais ela mesma, não é? Se eu tenho essa integral mais ela mesma, eu tenho duas vezes a integral. Beleza? E aí, no outro lado da igualdade, eu continuo com e na x cosseno de x mais o e na x seno de x. Até eu poderia ter posto o e na x em evidência aqui, né? A gente vai fazer no próximo passo. Beleza? Até aqui. Acompanharam? Qual era a nossa pergunta? A nossa pergunta é, qual é a primitiva desse cara aqui, né? Ó, a gente encontrou duas vezes a primitiva do cara. Não é? Estão vendo? Aqui ainda tem uma constante aqui, que eu vou chamar de selinha. Mas, olha só, essa daqui, isso daqui, ó, é duas vezes aquela primitiva. Então, o que eu vou fazer é pegar esse 2 e passar dividindo aqui, ó. E a gente vai ter que a integral do e na x seno x dx, que era a nossa integral original, né? Nossa integral indefinida, que a gente estava perguntando quem é a primitiva, a gente obtém isso aqui, ó. Eu vou pegar o 1/2 e vou colocar aqui, ó. E eu vou tirar esse e na x e vou pôr em evidência. E aí eu vou colocar o seno de x menos cosseno de x. Eu já dei uma arranjada nos termos aqui, tá? Beleza? E mais uma constante. Antes eu tinha feito um selinha, né? Mas daí como dividir por 2, eu tenho uma constante c. Na verdade a constante é arbitrária, então não importa se eu uso c ou c dividido por 2, né? Não faz diferença. É para qualquer c. Então, olha só. Vocês percebem que isso aqui responde a nossa pergunta? Qual é a função que a gente tem que derivar? Essa aqui, ó. Quando a gente deriva isso, a gente chega nisso. Tá bom? Então, assim, a gente já fez essa técnica outras vezes e verificou. E deu certo. Então, eu tenho certeza que vocês acreditam que a gente derivando isso daqui chega naquilo. Tá? E se vocês quiserem verificar, façam essa derivada. Beleza? Não vamos fazer para a gente não ocupar mais tempo da aula. Mas é isso aí, ó. Vocês viram? Usando a técnica de integração por partes, a gente não obteve a resposta direto. Mas a gente conseguiu, aplicando mais uma vez, obter a mesma função com um sinal trocado aqui. Né? É interessante esse sinal trocado aqui, porque se fosse mais aqui, a gente não teria a resposta. Vocês percebem que se em vez de ser menos a gente tivesse um mais aqui, tipo, a gente eliminaria aqui e, tipo, ferraria com tudo, não ia nem dar uma... A gente não ia ter informação nenhuma. Mas a técnica nos levou a uma informação relevante. Beleza? Então tá aí, ó, um exemplo de aplicação da integração por partes. Show? Vamos ver mais uma, então?
Esse lado de cá eu posso apagar para a gente ver a próxima? Então vamos lá. Olha só, vamos ver a integral do arco tangente de x dx. Então a gente pega essa integral do arco tangente de x dx e a gente vê, pô, como é que eu vou resolver essa integral aqui? Então, não tem uma substituição óbvia para a gente fazer. Mas a gente sabe a derivada do arco tangente, porque a gente já fez isso lá quando a gente estava fazendo implícita, né? Lá quando a gente estava fazendo as derivadas implícitas, a gente obteve isso daqui, ó. A derivada em x do arco tangente de x. Vocês lembram disso aqui? Mais ou menos? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Eu até tive que dar uma coladinha aqui, porque às vezes a gente se atrapalha. 1 mais x ao quadrado. Ok? Então, a gente parte dessa derivada e a gente vê, pô, a gente sabe quem é a derivada do arco tangente. Lembra? Se a gente sabe derivar, a gente chama isso de u. Ok? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou chamar de u o arco tangente de x. E eu vou chamar de dv o próprio dx. Beleza? Então, a gente vai fazer... Quem é o nosso du? O nosso du vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Esse é o nosso du. Ok? E quem é o nosso v? A gente tem aqui o 1, né? Quem que a gente precisa derivar para chegar no 1? É o próprio x, né? Basicamente, se a gente tem um diferencial de uma variável e ele é igual ao diferencial da outra, significa que elas são iguais. Tá? Então, aqui a gente tem todos os elementos para fazer essa integral por partes. Beleza? Então, vamos fazer. Ó. A gente tem aqui um u e aqui um dv. Então, a gente vai usar que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Ok? E aí a gente tem o seguinte. Então, a gente vai ter a integral do arco tangente de x em dx como sendo u vezes v. Então, a gente tem u vezes v é x arco tangente de x. Certo? Menos a integral de v, que é x, du, que é 1 mais x ao quadrado dx. Aí vocês veem que a gente chegou numa outra integral, e lembrem que a técnica se propõe a gente fazer o seguinte: a gente precisa transformar uma integral difícil, ou seja, que a gente não consegue resolver, em uma integral fácil, que a gente consiga resolver. Aqui ainda não está tão fácil assim, mas aqui a gente já pode usar outra técnica, que é a substituição. Vocês veem que a substituição se aplica aqui? Quem vê? Quem não vê? Então, vejam só como a substituição é prática. Conforme vocês forem praticando, vai ficar claro. Olha só. O que acontece se a gente pegar esse denominador aqui, ó, e chamar de u? Quando a gente fizer a derivada desse u, a gente fica com 2x dx, né? Então, olha, aqui em cima tem uma função da mesma ordem que a derivada desse cara aqui.
cara de alguns é impressionante. Tá, não é para se assustar, é prática, tá? É prática. Então faça os exercícios que essas coisas vão ficar claras para vocês. Então assim, ó, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma substituição. E a gente vai substituir, vamos chamar de U, 1 mais x ao quadrado. Lembram que eu fiz aquela analogia? É o portal para o qual a gente vai passar para o mundo dos U's e transformar essa integral em algo que a gente consiga resolver. Então assim, ó, essa aqui a gente não conseguia. Aí a gente aplicou uma técnica e chegou em outra. Pô, essa outra a gente também não consegue. Mas a gente tem uma técnica que se aplica a essa, que é a substituição. Tá? Então, a integral do arco tangente de x em dx, ela vai ser x arco tangente de x menos, e aí aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar de u aqui, então eu vou ter u no denominador, e no numerador, quem é o nosso du? Ó, a gente deriva 1 mais x ao quadrado, fica o quê? 2x dx. Né? Tem uma coisa muito importante para vocês verem assim, ó. Aqui você tem uma função, e aqui uma variável, e aqui você tem outra, certo? Aqui você tem um diferencial, aqui você tem que ter um diferencial. Tá? Então, se vocês esquecerem do diferencial aqui, é a mesma coisa. Os professores de física de vocês devem brigar com vocês quando vocês misturam tipo metro com metro ao quadrado, alguma coisa assim, né? Vocês pularam a física do ensino médio. Então, mesma coisa. Ó, se você pega um volume, ele tem que ser em unidades de metro cúbico. Ele tem que ter uma unidade de volume. Certo? Você não pode escrever uma distância em metro cúbico. Assim como você não pode escrever um volume somente em metro. Porque são unidades diferentes. Tá? São dimensões diferentes. São ordens de grandeza diferentes. Elas têm... Essa daqui são 3 dimensões dessa daqui. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Ó. Aqui você tem... Por exemplo, metro. Aqui você tem metro. Tá? Aqui você tem diferencial de metro. Aqui você tem que ter diferencial de metro. Tá? Então, eu não sei. Para mim, essa analogia me ajuda porque eu sou físico. Então, talvez isso ajude vocês a lembrar. Mas toda vez que você tiver um diferencial aqui, tem que ter um diferencial aqui no outro lado também. Tá bom? Vai ter alguma coisa a mais ali, mas sempre vai ter que ter o diferencial. É mais mnemônica do que... Não é um teorema, né? É só uma forma de lembrar. Então aqui a gente substituiu por u aqui. E o nosso x dx, na verdade, a gente vai pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado, né? Então a gente vai trocar esse x dx por du sobre 2. Ok? Então a gente vai pegar aqui... Eu vou escrever o du aqui e eu vou colocar um meio aqui na frente. Sim ou não? Não? Não, olha aqui, ó. A gente precisa... Aqui a gente tem o u, né? E aqui a gente quer saber quem é o x dx. Não, a gente tem um meio de du. Ó, a gente tem o x dx... é igual a 1 meio de du. Então apareceu 1 meio. Esse 1 meio aqui, em vez de eu colocar... Vamos fazer um passo a mais, se isso confundir vocês. Tá? Então a gente tinha um menos aqui, que está aqui, ó, menos aqui, menos a integral. E aqui eu coloco u, e aqui eu coloco 1 meio de du. Porque é o que a gente tinha aqui, ó, dx, x dx é 1 meio de du. No caso, tu pega o 2 que tá no meio, você passa por baixo do du. Isso.
Porque a gente olha aqui na substituição, a gente tem um x dx. Então a gente tem que saber como é que eu transformo esse x dx em du, né? Em u. Então, se a gente tem que o du é 2x dx, então a gente precisa achar esse cara aqui, ó. Ok? Beleza. Então eu vou seguir aqui. Esse 1/2 eu vou passar para frente. Tá? Então eu tenho x, arco tangente de x, menos 1/2 da integral de u du aqui, né? E essa daqui é o... Quem a gente deriva para achar 1 sobre u? O ln. ln do módulo de u. Então aqui a gente vai ficar com x, arco tangente de x, menos 1/2 do ln do módulo de u mais uma constante. Aí, pô, aqui eu tenho x e aqui eu tenho u. Uma delas já está na variável que a gente quer, que é o x, né? E a outra ainda está lá no outro mundo. Isso aqui tá... Tem que voltar. Como é que a gente volta? Pela mesma porta que a gente entrou, a gente sai. Então a gente volta trocando u por 1 mais x ao quadrado. Porque não pode ter o x e ter o u. A gente tem que ter tudo em x. Então aquela integral que a gente estava procurando, aquela integral definida, né, a primitiva. Ó, então a integral do arco cuja tangente é x em dx. Quem que a gente tem que derivar para chegar nisso aqui? A gente tem que derivar o x, arco tangente de x, menos 1/2 do logaritmo natural de 1 mais x ao quadrado. Do módulo de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. Tá? Então, é complicado? É. Bem complicado, né? Mas a técnica nos possibilita fazer esse tipo de conta. Sem as técnicas de integração por partes e substituição, a gente não acha essa primitiva. Beleza? Então, claro, a gente vai ter funções diversas e algumas vão ser mais simples, outras vão ser mais complicadas. Tá? Mas aqui, se vocês procurarem até numa tabela, alguma coisa, vocês vão encontrar isso aqui. A primitiva do arco tangente de x é x arco tangente de x menos 1/2 do logaritmo natural do módulo de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. Cansei até de falar. Tá? Mas é isso aí. A gente tem outra aqui, ó, a integral do logaritmo natural de x. Então, como é que a gente vai resolver a integral do logaritmo natural de x? Bom, a gente tem que definir... Bom, uma substituição aqui não vai mudar, né? O que vamos chamar de uma substituição? Não tem como aplicar a substituição aqui. Então, a gente não sabe se tem como aplicar integração por partes, mas a gente vai tentar. Lembra que a gente tem que achar um u e um dv. O u tem que ser fácil de derivar. Quer dizer, a gente tem que conhecer a derivada dele. E o dv, a gente tem que conhecer a integral dele. Então, aqui, ó, a derivada do ln, a gente sabe quem é. Então, eu vou chamar o u de ln de x. Porque a derivada do ln é 1 sobre x, né? Então, eu vou chamar de du o 1 sobre x dx aqui. Ok? E aí, o nosso dv vai ser o próprio dx. E o nosso v vai ser o x. A gente fez a mesma coisa que a gente fez antes. Ok? Aí a gente vai fazer... Então aqui a gente tem o u e aqui a gente tem o dv. E aí a gente vai usar integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. E vamos ver se a gente chega em algo que a gente sabe resolver. Porque a integral do ln a gente não sabe. Então a gente vai pegar a integral do ln de x dx
e vamos escrever ela como U vezes V, que é o V é x e o U é o ln de x. Né? E aí a gente vai fazer menos a integral de V du. E a integral de V du é x e o du é 1 sobre x dx. Né? Ó, então o du é isso aqui e o v é isso aqui. Então o v, o que é bom que isso daqui a gente tem x sobre x dá 1. Beleza? Então a integral de 1 é x, né? A gente deriva o x e fica com 1. Então a gente tem aqui, ó, a integral do ln de x dx é igual a x ln de x menos x mais uma constante. Porque aqui é x, né? Integral de 1. Esse daqui a gente já tinha. X ln de x menos x. Ok? Então, assim, conforme a gente vai aplicando as técnicas, a gente vai encontrando, por exemplo, isso aqui, se vocês procurarem tabela de integrais, vai aparecer isso aqui. Aí, se vocês simplesmente aplicarem a tabela, vocês vão dizer, bom, tá, beleza, essa é a primitiva. Mas e como é que a gente obteve essa primitiva? A gente obteve a partir de uma integração por partes. Esse curso de cálculo serve para isso. Para a gente entender o que tem por trás e construir as ferramentas que a gente vai depois só usar, né? Porque se algum dia vocês tiverem alguma outra disciplina e aí vocês vão ter, pô, eu tenho que fazer a integral do ln de x. Aí você vai dizer, pá, será que eu faço por partes? Será que eu faço por substituição? Não, vai na tabela, procura uma tabela. Tem que ser prático, né? Vocês são engenheiros, estão se formando para engenharia. Não estão querendo ser matemáticos e tipo resolver tudo do primeiro princípio. Não tem problema. Vocês precisam saber qual é a integral. Nesse curso, a gente dá as tabelas, mas a gente mostra de onde saiu e que técnica foi utilizada. Beleza? Então, vamos ver outras aqui. Espera aí. Bom, então eu acho que assim, pessoal, do que a gente tinha para falar hoje sobre a integração por partes, esses aqui são os principais exemplos assim para ilustrar. Depois, o resto está tudo na lista de exercícios de vocês. Daí vocês vão praticando. Aí serão propostos várias integrais para vocês resolverem e que vocês vão ser instigados a utilizar essas técnicas, ok? Então, esses aqui são exemplos, algumas funções básicas que a gente encontra, né? E agora o resto é com vocês. Então, como eu combinei com vocês, eu vou encerrar essa aula mais curta hoje, que é só uma complementação da aula passada, integração por partes. E aí, a partir de agora, a gente parte para outro tipo de integrais, que são as integrais trigonométricas, que envolvem senos e cossenos, tangentes, secantes, ok? E agora que o trabalho começa. Agora a coisa fica bem mais legal. A gente vai subir uns 2 degraus aqui no nível. Beleza? Então tá, encerrando. Eu ouvi falar, eu tava vendo uns negócios de YouTube que diz que tem que fazer uma chamada para ação, né? Tipo, agora se inscreve no canal e curta no link. Beleza. Tá dito agora.